Estamos de volta aqui com a Jornada Nível Ouro, muito bem. Casa nova, não, casa emprestada. Olha só, casa emprestada. Não é isso, doutora Elaine Montenegro? Isso mesmo, casa emprestada, casa distante da nossa casa ou da sua casa. Da minha casa, da sua casa é pertinho. É quase isso, né? Sua casa é minha casa. Sua casa, me casa. Ah, começou, doutora Elaine Montenegro, candidata a vereadora, como sempre. E estamos aqui no Rio de Janeiro, que maravilha, saí de terra de Tio Sam, vim aqui para minha terra do samba querida, salve, salve, idolatrada, amada, muito feliz. Acabamos de fazer nesse momento que estamos produzindo esse nosso encontro, acabamos de fazer um mega evento com os membros do time Holding Brasil e foi incrível. Então aqui estamos com um estado de animação tremendo para trazer até você esse nosso papo de hoje para falar sobre um assunto mega importante, que é a bola da vez, que é o artigo 977 do Código Civil e a história de condomínio de cotas, pessoas casadas em comunhão universal de bens. Não é isso, doutora Elaine Montenegro? Isso mesmo. E o 977, ele é o terror de alguns profissionais que lidam com holding familiar, mas não para o advogado de elite. De jeito nenhum. Esse vai ser um problema para o advogado pé rapado, né? Advogado pé rapado que não conhece, não assiste a gente, não faz ideia do que se ensina aqui, ele vai ter problemas. E você que é advogado de elite, já escreve no chat a hashtag Sou Advogado de Elite para poder mostrar para a gente que você acompanha aqui o nosso papo sobre holding familiar. E essa semana nós alcançamos mais de 100 mil advogados de elite acompanhando o nosso canal. Advogado de elite é aquele que está inscrito no nosso canal, que acompanha o nosso conteúdo. Então se inscreva, se você ainda não está inscrito, se inscreva agora e contribua para passar a ser o 100.001 inscrito nesse canal. Elaine, nesse momento que nós estamos exibindo isso, já tem muito mais que 100.001. Sim, é verdade. Muito mais. É verdade. Participe, vamos nessa. Pessoal, artigo 977 do Código Civil, pessoas casadas em comunhão universal de bens, principalmente casados em comunhão universal de bens. E a primeira coisa que a gente precisa justificar, Elaine, é o seguinte: por que jossa a gente teria que falar sobre pessoas casadas em comunhão universal de bens se ninguém é casado nesse regime? Pera lá, ninguém quem? Tem muita gente que ainda é casada nesse regime. E os nossos clientes de holding familiar ainda tem muitos clientes casados nesse regime por conta da época em que eles casaram. Boa, doutora Elaine Montenegro. E então, se a gente vai falar de época, isso remete a uma informação importante já desse nosso encontro de hoje, que se nós vamos falar de época, é bom que a gente conte algumas histórias, tá, em torno desse assunto, que é para as pessoas entenderem da onde tudo isso saiu, por que essa bosta está na lei até hoje, né? Como a Elaine falou, algumas talvez não. Muitos dos nossos clientes, veja, quando você trabalha com holding familiar, pensa, você está oferecendo para uma família fazer uma baita transformação no patrimônio da vida dela, ok? Para proteger os filhos dela. É normal que a maioria dos seus clientes sejam pessoas mais velhas, ok? Pessoas casadas, muitas das vezes, antes de 1977, quando veio ao ordenamento jurídico brasileiro a lei do divórcio. E na ocasião em que o regime padrão de casamento mudou de comunhão universal de bens para comunhão parcial. Então, só para quem casou a partir de 1977, a partir da lei do divórcio, é que o regime passou a ser comunhão parcial de bens. Até lá era comunhão universal. E a galera que chega para a gente, nossos clientes, a grande maioria são casados anteriormente a 1977, por conseguinte, casados em comunhão universal de bens. E qual é o problema das pessoas casadas em comunhão universal de bens, Elaine? O grande problema da comunhão universal de bens é que o Código Civil diz que eles não podem ser sócios entre si. E isso causaria ali uma dificuldade de instituir o sistema de holding com ambos os cônjuges no mesmo sistema. Boa. Artigo 977 do Código Civil, que diz o seguinte, ó: faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros,
desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Cara, pensa, em plena Código de 2002, em plena vigência da Constituição de 1988, para que vai ter uma lei dizendo que você pode contrair sociedade? Porque você que é advogado de elite sabe muito bem que na Constituição de 1988 foi consagrada a plenitude da liberdade de associação. Então não precisaria ter uma lei dizendo que pessoas casadas podem contrair sociedade. Mas o Código Civil de 2002, a construção dele não data de 2002 e tem todo um histórico que levou a esse desacerto que proibiu pessoas casadas em comunhão universal de bens de serem sócias. E aí, Elaine, eu queria pedir um favor. Eu queria pedir a você que está assistindo esse vídeo nesse momento que pausasse o vídeo. Pause o vídeo e escreva aqui embaixo nos comentários o seguinte: na minha opinião, esta proibição veio de... pontinho, pontinho, pontinho. E bota a sua opinião. Antes de avançar, porque no final você já vai saber, mas agora escreve aqui embaixo nos comentários o seguinte: por que você acha que veio essa proibição? E eu vou falar, tô te desafiando, porque a grande maioria das pessoas ela não vai acertar, né? Não, a maioria não vai acertar, mas vai descobrir agora. Vai descobrir agora. Por quem não vai acertar? Porque tem uma razão histórica. Teve um cara na história, ele é um irlandês, ele foi um cara muito significativo no parlamento britânico, chamado Edmund Burke. E o Burke, ele criou uma frase, ele é autor de uma frase muito conhecida, muita gente conhece, só não sabe que era dele, né? Que é o seguinte: um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. E isso é um problema, né? Um problema por quê? Porque as pessoas não sabem de onde vêm as coisas. Então veja, o Código Civil atual, ele foi aprovado no dia 10 de janeiro de 2002, entrou em vigor no dia 11 de janeiro do ano seguinte, de 2003, beleza? E o projeto de lei, olha isso, o projeto de lei que chegou na Câmara dos Deputados para se criar o Código Civil de 2002, isso é muito louco. Ele data de 1975. Ou seja, ele é antes da lei do divórcio. Então fica com essa primeira informação histórica muito relevante, Elaine. Quando o Código Civil de 2002 criou essa regra do 977, ele criou em 1975. Não tinha lei do divórcio. Não tinha lei alterando o regime padrão de casamento para comunhão parcial. Logo, a comunhão universal era o regime padrão. Logo, a lei do 977 estava dizendo o seguinte: olha, cônjuges podem contratar a sociedade, exceto todo mundo. Por quê? Porque todo mundo adotava o regime padrão. Todo mundo adotava a comunhão universal de bens. Então não era uma exceção, era uma regra. Era uma regra. E aí, outra informação ainda da história sobre o Código Civil atual é o contexto histórico que ele foi feito. Elaine, veja só. O Código Civil de 2002 foi originário de um projeto de lei de 1975, mas que estava dentro de outro contexto histórico, porque não tinha Constituição de 88. A Constituição era de 1967. E isso aqui tudo você vai entender hoje. Vamos avançar aqui para você entender melhor. Eu quero te dar uma informação histórica muito relevante. O texto do artigo 977, na verdade, ele não data de 2002, ele data de 1975 pelo menos, beleza? Mas tem um detalhe, Elaine. 1975 foi o projeto de lei, o anteprojeto de lei bonitão, assinado pelo presidente da República, encaminhado para o Congresso Nacional, beleza? Mas esse projeto de lei, ele foi construído por uma comissão, a famosa comissão liderada por Miguel Reale. Comissão essa chamada de Comissão de Revisão e Elaboração do Código Civil, pasme, criada em 1969. Caraca, Elaine Montenegro, mas olha como essa parada faz sentido. Olha como é que isso faz sentido. Tem advogado que essa hora já desligou, maravilha. Né? É advogado pé rapado, e a gente fica com advogado de elite. Por quê? Porque estudar isso aqui, meu amigo, eu quero estudar a lei, né? Eu quero estudar o informativo de jurisprudência. Isso aqui precisa ser de outro nível para estudar. Né? A ratio dessa lei precisa ser estudada. Sim, a origem, sim. E é isso que você está explicando exatamente. Não só a razão dela existir, que eu sei que você vai explicar já já, mas
origem, o avanço cronológico desta lei, deste artigo, da composição dele, em paralelo com todo o nosso ordenamento. E é por isso, Elaine, é por isso, e vou defender o time, né? É por isso que os clientes, quando vão buscar alguém, um profissional para fazer hold familiar, eles buscam se informar se aquele profissional faz parte do nosso time, se é membro do time Holding Brasil, porque eles sabem que aqui dentro tem esse nível de formação. É diferente. É diferente. Beleza? Mas voltando. Olha só. Então, lembra, o texto do Código Civil, ele é construído, ele é elaborado em 1969, ou a partir de 1969. Dentro do contexto de uma Constituição que estava fresquinha. A Constituição de 67 tinha acabado de ser elaborada. Okay? Tinha acabado de ser promulgada. Então, criou-se a comissão para ter um Código Civil que correspondesse àquele contexto constitucional. Que fosse atualizado para aquele contexto constitucional. Exato. Ninguém imaginava que ia ter uma Constituição de 1988. E nem que esse projeto fosse virar Código Civil em 2002. Exato. E outra informação histórica relevante sobre o artigo 977, Elaine, é que ele é uma inovação no Código Civil de 2002. Não tem um precedente. Não existia essa proibição no Código de Civil de 1916. E aí, veja, cara, se não tinha antes... Por que esta bosta, por que esta merda foi criada, então, agora para o Código Civil de 2002? Se não tinha essa meleca, por que foi criado foi colocado esse abacaxi no meio do Código Civil de 2002? Por que agora, em 2002, vai ter? Agora não. Em 1969 foi ter. E faz muito sentido. Faz muito sentido. Vamos lá. Na primeira metade do século XX, pessoal, era muito comum você ter litígios envolvendo a desconsideração da personalidade jurídica, porque as pessoas eram casadas em comunhão, os sócios eram casados. Explico. Vamos lá. Em vários litígios, o credor, ele observava que a empresa estava dura, estava quebrada, não tinha como saldar a sua dívida, e ele olhava para o quadro social e falava assim, eles são casados. Se eles são casados, isso está errado. Não deveria poder ter sociedade entre pessoas casadas, porque não tem nada na lei autorizando. Olha como é que é o contexto da época. Precisava ter lei para autorizar. Ok? Então, se não tem nada na lei autorizando, se tem falta de autorização, vamos pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Mas por que as pessoas pediriam a desconsideração da personalidade jurídica? Vamos lá. Eu vou pedir para colocar na tela, vou pedir para o editor colocar na tela um recurso extraordinário que ele data de 1941 da relatoria do ministro José Linhares. Ok? E diz assim, nula é a sociedade comercial de marido e mulher. Cabe ao juiz declarar a nulidade quando a achar provada. Então, olha isso. Em 1941, o STF dizia que era nula a sociedade formada entre marido e mulher. Agora, a gente teve o cuidado, né, Elaine, de investigar esse acórdão e ir lá no inteiro teor do acórdão para entender o seguinte, mas qual foi a fonte de direito que o ministro José Linhares usou para falar um troço desse? Né? E aí, quando você vai lá no inteiro teor do acórdão, a gente encontra o seguinte, diz assim, não se contesta que marido e mulher foram casados pelo regime da comunhão universal de bens, beleza? Antes, ao contrário, se afirma que tenham sido, beleza? Assim é que eles não podiam, olha o que o STF disse, eles não podiam validamente contratar sociedade comercial, por quê? Agora que vem, Elaine, ele vai começar a dizer o porquê. E o porquê é o que nos interessa. E esse porquê tinha razão, fazia sentido naquela ocasião. Exato. Ali, em 1941, a partir de agora, o ministro José Linhares vai dizer quais são os fundamentos jurídicos que levam a Suprema Corte Brasileira a dizer que homem e mulher não podiam ser, marido e mulher não podiam ser sócios. E aí segue o acórdão. Um contrato deste ofende o poder marital. Fica com essa informação. Ofende o poder marital. Instituição de ordem pública. Veja,
Grava isso aqui, ó. Grava isso. Ofende o poder marital e o poder marital é uma instituição de ordem pública. Então, o que faz, o que tem de ordem pública envolvendo sociedade entre marido e mulher? O poder marital. O poder marital é uma instituição de ordem pública. Fica com isso, tá? Você sabe o que é poder marital? Vamos fazer um parêntese de conteúdo aqui. O que é poder marital? Naquela época, eu não sei se você sabe, mas olha como é que era, como é que funcionava a coisa. Você, mulher, você era pessoa capaz, casou, vira relativamente incapaz. E o teu marido precisa assinar junto, ok? Para te autorizar a fazer as coisas. Então a mulher casou, o poder marital impõe que a mulher vira relativamente incapaz. A mulher passa a ser um garoto de 16 anos. O marido tem que assinar para aprovar as coisas da mulher. Então, continua lá o acórdão dizendo, então, pegou, né? Poder marital é aquele que diz que a mulher é relativamente incapaz e depende da autorização, da assistência do homem, né? Para poder praticar os atos, o marido, né? Para praticar os atos da vida civil. Beleza? Então, porque ofende o poder marital, não pode haver sociedade entre marido e mulher. Mais ainda, que este poder marital é norma de ordem pública. Mais ainda. Então, vamos lá. Seguindo aqui no acórdão. E mais acarreta a violação do princípio da imutabilidade do regime de bens de casamento. Pegou? Duas razões, nas quais uma delas está sendo apontada como instituição de ordem pública. Quais são as duas razões? Ofende o poder marital e, segunda razão, porque ofende o princípio da imutabilidade do regime de bens de casamento. Legal? Isso em 1941. E mais, está dizendo que a primeira, que o poder marital é uma instituição de ordem pública. E o acórdão continua. Não há, pois, de cogitar de sociedade nessas condições. Existe, sim, uma comunhão universal de bens em que não distingue os do marido e os da mulher. E aí, olha isso. Doutrina Rupin. O que é a doutrina Rupin? Eu vou pedir para botar para o editor colocar na tela. Esse texto está em francês, dentro do inteiro teor, tá o número já apareceu o número aqui na tela para você. Você pode ir lá dar uma olhada nos anais do STF, você vai encontrar, beleza? Mas traduzindo para o português, a doutrina Rupin, mencionada na jurisprudência de 1941, ela fala o seguinte, ó. De acordo com a jurisprudência, aí, Elaine, se o autor francês, Rupin, ele está escrevendo a respeito, está escrevendo em francês para os franceses e está mencionando a jurisprudência. Qual é a jurisprudência? Só pode ser jurisprudência da França. Não pode ser a jurisprudência brasileira. A jurisprudência da França. Então, de acordo com a jurisprudência da França, beleza? Na época em... Por quê? 1941 é um acórdão. Ok? Então, na época em que o autor está escrevendo, o STF é atualizadaço, se o STF está dando acordo de 1941, no máximo ali, o livro devia ser de 1940, vamos ver. Então, vamos ver o que o Rupin fala. De acordo com a jurisprudência, uma sociedade não pode existir validamente entre dois cônjuges casados em regime de comunhão de bens, separação de bens ou qualquer outro regime, porque essa sociedade conferiria a cada um de seus membros, olha que isso, agora o povo vai pirar a batatinha, mas isso é a época, tá? A sociedade conferiria a cada um de seus membros uma igualdade de direitos incompatível com o exercício do poder marital. Minha amiga... Meu amigo, não podia ter igualdade de direitos entre homem e mulher porque isso ofende o poder marital. E aí segue. Isso em 1941. Em 1941 no Brasil. No Brasil. Ainda precisa a gente investigar de quando é essa doutrina Rupin e de quando é essa jurisprudência que ele está falando. Então ele continua. E modificaria as relações de interesse existentes entre eles, contrariando a regra da imutabilidade dos acordos matrimoniais. Lindo. José Linhares, em 1941, se baseia na doutrina do autor francês Charles Rupin, beleza? Do autor francês Charles Rupin, que menciona que
retrata, ele não está postulando, ok? O Rupin não está postulando. O Rupin está baseando a sua opinião na doutrina francesa da época, dizendo a mesma coisa que o José Linhares traduziu para a nossa jurisprudência, que ofende o poder marital, e isso, o poder marital é uma instituição de uma instituição de ordem pública, beleza? E ofende o princípio da imutabilidade dos regimes de bens de casamento. Legal? Então vamos lá. Só tem uma informação para te dar. O livro do Charles Rupin, ele data, Elaine, não é de 1941, não é de 1940, não é de 1931, antes. Não é um pouquinho antes. E eu não vou ficar aqui, porque senão a gente vai gastar todo o tempo falando ano por ano. Ele data de 1881. 1881. Portanto, Elaine, ele está se reportando à jurisprudência francesa de 1881. Entenderam? Em 1941, a jurisprudência francesa, inclusive, enquanto José Linhares escrevia aquilo, a jurisprudência francesa já não era mais essa. Natural, 60 anos depois. Já não era mais essa, ele já admitia marido e mulher formarem sociedade. E mais, em 1966, permitia-se marido e mulher, ao marido e à esposa, né, celebrarem uma sociedade entre si, e eles tinham algumas pequenas restrições. E paz, Melanie, em 1975, o Brasil cria o código, o projeto de código que permite, mas com restrição. Restrição para quase todo mundo. E mais ainda, Elaine, logo depois, em 1982, sabe o que a França fez? Portanto, 20 anos antes do nosso código. Em 1982, a França acabou completamente com as nossas restrições. Completamente. Com as restrições para marido e mulher serem sócios. Qualquer casal pode ser sócio na França desde 1982. Enquanto a gente estava preocupado se o Zico ia ou não trazer o caneco para a gente... Cara, em 1982, a França acabava com um troço que em 2002 o Brasil reproduziu, achando que estava reproduzindo a merda da época. Em 2002, o Brasil aprova o Código Civil, nos termos que a gente tem hoje, restringindo marido e mulher de serem sócios quando casados em comunhão universal de bens ou separação total de bens. Aí a pergunta é, Elaine, a pergunta que não quer calar. Será que teve erro nessa comissão do Miguel Reale? Pois é, Elaine. Eu entendo que o Miguel Reale não errou. Mas como não? Não errou. E não errou por quê? Por causa do contexto. Por causa do contexto. Na época que o Reale liderava essa comissão, tinha um forte posicionamento na doutrina velha. Na doutrina velha. Mas o texto da comissão, ele estava se baseando na doutrina velha, quando modernamente já não precisava. Ou seja, o texto da comissão estava certo, mas no momento errado. Ele foi extemporâneo. Extemporâneo. A doutrina velha, ele era liderada por um cara que fez muito parte da minha formação, Elaine. Por quê? Porque é o José Xavier Carvalho de Mendonça, que eu, obviamente, não conheci, mas ele deu nome para a biblioteca da Faculdade de Direito da FRJ. A Faculdade de Direito da FRJ, onde eu me formei, se chamava Biblioteca José Xavier Carvalho de Mendonça. E o professor José Xavier Carvalho de Mendonça, ele escrevia o seguinte, não lhes é lícito contratar a sociedade comercial por ofender, antes de tudo, o Instituto do Poder Marital. Então, e também lá vai falar sobre a imutabilidade dos princípios dos regimes de casamento. Eu quero que você perceba que eles estavam dando resposta para uma doutrina que naquele momento já estava velha. Uma doutrina que acompanhava o Acordo de 1941, que se baseava numa doutrina francesa de 1881. Surreal. Surreal. Então, naquele momento já estava errado. E tem um detalhe. Em 1962, tem um outro marco histórico para o Brasil, e esse muito importante. Porque em 1962 veio ao ordenamento jurídico brasileiro a Lei 4.121. Qual é essa lei, Elaine? O Estatuto da Mulher Casada. Exatamente. O que é o Estatuto da Mulher Casada, E nessa Elaine? lei, nesse Estatuto da Mulher Casada,
A gente alterou aquela incapacidade relativa da mulher quando ela casava. A mulher deixa de Ela ser relativamente deixou- capaz e passa a ser tão capaz Exatamente. quanto o homem. E essa é a nova regra, a nova conquista da mulher, o Estatuto da Mulher Casada. Finalmente, em 1962. 1962, a mulher, quando se casava, continuava sendo capaz, assim como era antes. E aí veja a extemporaneidade, Elaine. Em 1962, desaparece o fundamento principal que em 1969 a comissão queria dar resposta. Porra, pra quê, cara? É extemporâneo. Por quê? Desaparece o maldito do poder marital. O maldito poder marital. Em 2002, o novo código, ele ainda cria outro marco histórico, porque ele acaba com o segundo argumento. No Código Civil de 16, Elaine, você lembra o artigo? No de 16 era o 1639. Da imutabilidade, Não, no Código de 16 era o artigo 230. que previa a imutabilidade dos regimes de casamento. Então, em 1916, os regimes de casamento eram imutáveis. E esse era um fundamento para não poder ter sociedade entre marido e mulher. E aí, o que acontece no Código Civil de 2002, Elaine? E aí, em 2002, passou a se permitir a alteração do regime de bens. Derrubou esse princípio do direito privado brasileiro. Ok? O Código Civil de 2002, no artigo 1639, parágrafo 2º, ele permite que os regimes de bens de casamento sejam alterados. Moral da história. O que acontece ali? Acaba completamente os dois fundamentos para a própria existência do 977, para a própria existência da restrição entre marido e mulher. O curioso é que acaba, mas ele não foi retirado do código. Ele permaneceu no código. Exato, isso. Por quê? Porque foi extemporâneo, estava errado. A doutrina nova e a jurisprudência nova já não permitiam mais isso. Se você pegar lá o professor Rubens Requião, ele falava o seguinte, ó, desde que não haja abuso da personalidade jurídica da sociedade, na qual o juiz, como em qualquer outro caso, pode desconsiderá-la, não vemos mais motivos de se recriminar juridicamente essa sociedade. Isso dizia o professor Rubens Requião. E mais, o STF... nesse acordo que nós vamos botar na tela para vocês, de 1985, olha lá, o que trata o acórdão? Sociedade por cotas, marido e mulher, sócios exclusivos, legitimidade. Sem dispositivo legal que a proíba, expressa ou implicitamente, é válida a sociedade comercial entre cônjuges, mesmo comunheiros. Caraca, somente desconstituível pelos defeitos invalidantes de sua formação, recurso ordinário não conhecido. Cara, em 1985, a jurisprudência e a doutrina brasileira já avançavam. E mais, Elaine, e mais ainda, era um novo contexto constitucional. Em 1967, a Constituição de 67, artigo 150, parágrafo 28, ela dizia o seguinte, olha, é garantida a liberdade de associação. É garantida a liberdade de associação. Beleza? O que aconteceu em 88? Cara, em 88, mudou o quê? Agora não é só garantida, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. O que significa dizer que é plena? É que não cabe restrição feita pela lei. A única restrição advém da própria Constituição. Quais são as duas restrições? A primeira, se os fins forem ilícitos. Não tem plenitude de liberdade de associação para fins ilícitos. E a segunda é a de caráter paramilitar. Só essas duas associações é que são proibidas. Não cabe à ordem jurídica, portanto, não cabe ao Código Civil, dizer que alguma espécie de associação não pode ser feita. Ou seja, cara, o artigo 977 ele não é ruim, Elaine, ele é podre. Por que é podre? Porque ele reforça o machismo estrutural na sociedade brasileira. Ele reflete uma realidade que nós não vivenciávamos mais quando veio o Código de 2002 e ele reforça esse machismo estrutural. Ele reforça o machismo estrutural. Ele é asqueroso ao proibir. Gente, Tiago Nigro,
e Maíra Cardi decidiram se casar em comunhão universal de bens. Eles não podem ser sócios. Eles não podem ser sócios. Olha que loucura isso. Está errado. E está errado e é manifestamente inconstitucional. No meu sentir, é manifestamente inconstitucional. Cara, dizem por aí, o estudante de direito aprende lá pelo terceiro período o seguinte, ó, dura lex sed lex. É dura, mas é a lei. Ok? Só que, cara, ele também aprende desde o primeiro período o Tribunal de Nuremberg. Dura a lei, é a lei o escambau. Matar não pode. Mesmo que a lei disser que pode matar, não pode. Não pode. Mas o detalhe é o seguinte, Elaine, quem cala, consente. E nós não podemos calar. Não podemos calar. A gente faz essa brincadeira com você, que é advogado de elite e tudo mais. Agora, quer provar que é advogado de elite de verdade? Cara, tu não pode se calar. Tu não pode aceitar isso. E existem formas de não se calar, né? O que fazer, então? Qual a solução para isso? E tem solução. Tem solução. A primeira solução que a gente dá é através da formação de condomínio de cotas. E não é o condomínio de cotas, deixa lá o 977 no lugar e vamos fazer condomínio de cotas. Não. É fazer o condomínio de cotas dizendo para a junta comercial que estamos fazendo em protesto, porque não, aquilo é absurdo, mas existe uma lei e só por isso estamos fazendo. O que é o condomínio de cotas? O condomínio de cotas é, ao invés de marido ter uma cota e a mulher ter outra cota, os dois têm uma cota só. Pensa, marido e mulher podem ter 2 carros, não podem? Podem. Ou eles podem ter um carro só. Também. E pertence aos dois. Na verdade, eles têm um condomínio. Eles têm o mesmo direito de propriedade sobre aquele carro. Mas está no nome só de um. Beleza, mas se eles forem casados em comunhão universal de bens, por exemplo, pertence aos dois. Não importa a quem que o Detran registrou. Pertence aos dois. O bem é um só, mas o titular desse bem são 2 pessoas. A titularidade é uma. Mas o exercício desse direito de titularidade é feito por 2. É o condomínio de cotas. Ok? O condomínio de cotas, Elaine, ele tem 2 problemas. E não tem problema nenhum de acontecer. Nenhum. Ele tem 2 problemas que a gente vê por aí pessoas criticando. Quais são esses problemas? O primeiro deles é que condomínio seria a mesma coisa que sociedade. Ok? O que não é. Ok? Sociedade é uma coisa, condomínio é outra. E se é a mesma coisa que sociedade, então não é cabível. Tá? Já explico esse. O segundo argumento é que condomínio é uma coisa diferente de comunhão. E aonde tem comunhão não pode ter condomínio. Esse é um argumento que está equivocado do ponto de vista técnico. Esse é um argumento que ele é dado por quem não é estudioso do direito que está sendo tratado. Porque o direito que está sendo tratado aqui não é direito empresarial. Não é. É direito das coisas. Se você está falando de condomínio, se você está falando de propriedade, se você está falando de domínio, você está falando de direito real e não de direito societário. Então, é um instituto de direito real que o direito societário está empregando. Então, cara, respeita o direito real e vamos buscar na doutrina do direito das coisas. Vamos buscar o que os caras lá que estudam o negócio têm a dizer. Então, vamos começar pelo primeiro argumento. Condomínio e sociedade é a mesma coisa. Cara, não é. Não é. Estão disciplinadas em cantos diferentes do código. A sociedade está nos artigos 981 e seguintes. Ela está no livro 2 que fala do direito da empresa. Beleza? Já os condomínios, eles estão nos artigos 1314 e seguintes do Código Civil. Eles estão disciplinados em outro livro. Um está no 2, o outro está no 3. São coisas distintas. O condomínio está sendo tratado nos direitos reais. Então, vamos devagar com Condoro. São coisas diferentes. O fato de você falar assim, vamos fazer uma sociedade, não significa que é a mesma coisa que condomínio. Por exemplo, marido e mulher compram um carro. Beleza? Marido e mulher compram um carro. Se o carro tiver se o carro bater, os dois são obrigados a pagar e tudo mais? Não necessariamente. Ok? Um deles pode pagar a despesa. Marido e mulher compram uma garrafa d'água. Os dois são obrigados a dividir a água? Claro que não. Claro que não. E sociedade, Elaine, pressupõe que eles formam eles se associam para uma atividade econômica. Marido e mulher compraram a garrafa d'água. Eles são sócios na garrafa d'água? Não tem atividade econômica não tem atividade nenhuma econômica.
não tem atividade econômica. E sociedade só existe para ter atividade econômica. Qualquer forma de associação que não seja para atividade econômica não é sociedade. Então, nem todo condomínio formado entre marido e mulher passa nem perto de sociedade. Ok? E mais, condomínio, você não precisa partilhar os resultados. Por exemplo, um condomínio de cotas, independente de quem fizer parte, a sociedade entregou para o representante, está quitada a obrigação, por exemplo, de pagar lucro. Não precisa partilhar entre eles. Se o representante embolsa isso, é problema entre eles. Eles não têm uma constituição necessariamente para partilha de resultados. Sociedade tem essa regra. Ok? Condomínio não. O segundo argumento é esse, que condomínio é diferente de comunhão, e onde tem comunhão não tem condomínio. Gente, não faz sentido, tá? O professor Caio Mário, ele já falava que a propriedade, ok, ela é tida como uma indivisão. A propriedade é uma só. Ele parte da ideia de assenhoramento, ok? E o Caio Mário, ele diz o seguinte, ó, esta situação é designada por indivisão, com propriedade, comunhão ou condomínio. Ele trata, inclusive, como sinônimo, o Caio Mário. Então, será que o Caio Mário que está errado? Professor Carlos Maximiliano, Elaine. O professor Carlos Maximiliano, ele dizia com todas as letras, denomina-se condomínio, em geral, a comunhão de propriedade. Porra, mas peraí. Se condomínio é diferente de comunhão, o Carlos Maximiliano está errado. Porque ele diz com todas as letras, é o que está no livro dele, denomina-se condomínio, em geral, a comunhão de propriedade. Pô, peraí, o professor Carlos Maximiliano está começando a dar uma ideia pra gente. Então ele está dizendo que condomínio é uma comunhão de propriedade, não é qualquer comunhão. Então parece que condomínio está embutido dentro de comunhão. E aí a gente vai investigar mais na doutrina, a gente vai trazer mais informação com o professor Carlos Roberto Gonçalves. O professor Carlos Roberto Gonçalves, ele fala assim, ó, o vocábulo comunhão, ele é mais abrangente do que condomínio. Embora os termos sejam usados muitas vezes como sinônimos, com efeito, compreende a comunhão, além da propriedade em comum, todas as relações jurídicas em que apareça uma pluralidade subjetiva. E por fim, Elaine, eu quero mencionar o professor Cristiano Chaves de Farias, que eu rendo bastante homenagem em relação a isso, que ele, na minha opinião, foi o que esclareceu melhor. Ele diz o seguinte, ó, o fenômeno da comunhão no direito das coisas pode se dividir em duas espécies. A comunhão de propriedade, e aí ele diz, comunhão de propriedade é condomínio, e a comunhão de fato, que é a composse. Então, ou você tem comunhão de propriedade ou comunhão de posse. E aí ele segue dizendo o seguinte, que se a comunhão ela recai sobre o direito de propriedade, trata-se da espécie chamada condomínio. Então, ele vem buscar o que o Carlos Maximiliano já ajudou a gente, que comunhão é um gênero e a espécie, quando você fala de comunhão sobre propriedade, o direito de propriedade, quando esse direito de propriedade é exercido em comum, cara, precisa ser gênio? É só traduzir a língua portuguesa para o português. Ok? Comunhão, comum, beleza? E se esse comum é o domínio comum, opa, condomínio. Ah, então o nome condomínio não foi tirado pelo maluco lá do Anderson, onde eu morei, ou do Barra... Não foi ali que inventou o nome condomínio. Foi o direito das coisas para traduzir do português para português, domínio comum. Comunhão de domínio, condomínio. Não, outra coisa, Elaine, que é importante a gente dizer, tá? Outra coisa que é importante a gente dizer, Constituição. A Constituição Federal, artigo 5º, inciso 2. Quer falar para o povo o que se trata? Diz que ninguém é obrigado a fazer nada, senão aquilo que está previsto em lei. É isso aí, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, se ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, ele consagra o princípio da liberdade como regra, ok? Cara, preste atenção. Não cabe
ao operador do direito ficar criando interpretação extensiva para restrição de direito. Então não cabe ao operador do direito falar que aquilo que foi direito restringido, é restringido para mais gente. Cara, o 977 já está errado. Já está errado. É restrição de direito. Além deles serem sócios, eu interpreto que também não podem ser condôminos de cotas, porque, cara, você está ampliando uma restrição de direito. A restrição não comporta essa interpretação mais ampla, extensiva. Exato, exato. E outra coisa, Elaine, o condomínio já existe. Se o marido vai lá e forma uma sociedade só em nome dele, e ele é casado, Tiago Negro, vai lá e monta uma empresa só em nome dele, beleza? Cara, quem é o dono das cotas da empresa? É ele e a Mayra Card, pô. Já é. Percebe como é que a possibilidade de levar isso para dentro do contrato social é mais honesta, reflete mais a verdade. Quem são os donos de verdade? É o casal. Pô, isso é lindo. Por que vedar o que já é um fato? E mais, a pergunta que eu chamo de pergunta padical, Elaine. Imagina só, Joãozinho é dono de uma empresa milionária, multimilionária. 35 anos, solteiro, sem filho. Joãozinho morre. Joãozinho só tem papai e mamãe. Surge um problema. Antônio e Maria, casados em comunhão universal de bens. Não é lícito ao juiz constituir uma sociedade entre quem quer que seja. Sociedade só se constitui mediante manifestação dos envolvidos. Beleza? Então, o juiz vai expedir um alvará para a junta comercial, e eles não querem dissolver a sociedade. O juiz vai expedir um alvará para a junta comercial, mandando a junta comercial registrar aquelas cotas de Joãozinho em nome de papai e mamãe casados em comunhão universal de bens, que vão ser condôminos de cotas. Ele vai mandar. Pergunta aqui, Padical. O que vai fazer a junta comercial? Vai dizer, realmente não pode. Mas aqui foi o juiz que mandou? Ué, que maluquice, o juiz vai mandar alguma coisa que não pode? E é condomínio, sim, e não é uma partilha ali de 50% para o pai e 50% para a mãe. É aquela cota para ambos os pais. Exato, exato. E, Elaine, para a gente poder concluir aqui o nosso papo de hoje, tá? O 977 do Código Civil, ele retrata a lei do macho. Ele retrata ele é resquício do nosso machismo estrutural. E coisas precisam ser feitas. Coisas precisam ser feitas. Primeira coisa que eu acho que deve ser feita. Nós devemos provocar a OAB, partidos políticos e confederações sindicais, convidar essas instituições, quem sabe, Elaine, para um grande litisconsórcio ativo de uma ADIM sobre o 977. Porque hoje já é um tema... como o 977 é errado, já é algo que na doutrina é pacífico. Ok? Se na doutrina é pacífico, se você não tem jurisprudência defendendo isso, por que a gente não busca um grande movimento? Por que não? Não, porque sim. Porque sim, é hora da gente buscar um grande movimento para a propositura de uma ADIM conjunta, um grande litisconsórcio ativo entre aqueles entes que estão listados na Constituição para poder propor ação direta de inconstitucionalidade e, quiçá, com uma enxovalhada, uma gigantesca participação de outras instituições como o Amicus Curiae, beleza? Para declarar a inconstitucionalidade do 977. Mas, além disso, dentro do DREI, cara, tá na hora da gente reivindicar que o DREI aceite formalmente o condomínio de cotas. Por quê? Porque guarda perfeita consonância com a nova ordem que estabelece o registro de empresas no Brasil, que é a partir da Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874 de 2019, que consagra ali, o atendimento à prevalência da autonomia privada, ok? Diz o seguinte, olha, na dúvida, prevalece a autonomia privada. Então, se não tem lei em contrário, prevalece o registro da sociedade. E mais, não tem vedação expressa na lei. E quando não tem vedação expressa na lei,
é a nova ordem. A Lei 13.874 de 2019, a Lei da Liberdade Econômica, diz isso. Se não tiver expressa vedação na lei, registra. E condomínio de cotas entre pessoas casadas em qualquer regime não tem vedação na lei. Terceiro, não é matéria de ordem pública. Lembra que eu pedi para você pegar no início? O que era a matéria de ordem pública, Elaine? Era o poder marital. Se o poder marital não caiu por terra, cara, não tem matéria de ordem pública envolvida aqui, ok? E mais, qualquer restrição criada pelo DREI, Elaine, de acordo com a Lei 13.874 de 2019, mais precisamente de acordo com o artigo 4º, inciso 7º, ok? É abuso do poder regulatório introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais. Então, o DREI nós precisamos exigir do DREI que oriente as juntas comerciais no sentido de aceitar o condomínio de cotas. E não permitir... Veja, gente, eu não estou falando de sugerir ao DREI. Não é sugestão. É exigir do DREI que cumpra a lei. Não é pedir. Não é pedir, senhor diretor do DREI que estiver no DREI neste momento, não estamos te solicitando, é seu dever impedir o abuso de poder regulatório. Ninguém está te pedindo para criar norma, não. Ninguém está te pedindo para deixar, é sua obrigação. Assuma! Assuma! Você tem que. Não é pedido. Beleza? E mais, Elaine, e mais. Vou te falar mais. O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. A IN número 81 do DREI chamou para si o enunciado número 94, beleza? Da terceira jornada de direito civil. Que falou o seguinte, ó, a restrição do 977, ela não cabe para SA, ela não cabe para cooperativa e ela não cabe para sociedade comandita por ações. Sabe por quê? Porque o 977 está escrito assim, ó, faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, olha a palavra, contratar e não constituir. Isso é o que diz o enunciado 94 da terceira jornada de direito comercial da Justiça Federal, ok? Ele diz o seguinte, que se a sociedade não é contratual, ela é estatutária. Logo, essa restrição não se aplica às sociedades em que não há contrato. E aí, Elaine, tem um detalhe. A jornada de direito civil, a terceira, que foi a última que aconteceu até hoje, o enunciado 94, o plenário, ele se reuniu no dia 7 de junho de 2019. Só que tem um detalhe. A Lei da Liberdade Econômica, ela veio em setembro. 2 meses depois, veio a Lei da Liberdade Econômica. 2 meses depois, veio ao ordenamento jurídico brasileiro o parágrafo 2º no artigo 1052, que não tinha parágrafo nem primeiro nem segundo. O parágrafo primeiro trouxe a figura do sócio único. Agora você pode ter uma limitada com um sócio só. E aí o parágrafo 2º, ele diz qual é o nome do instrumento que cria essa sociedade de um sócio só. E não é contrato. Não é contrato. E não cabe a nenhum órgão público inventar qual seria o nome. A lei diz, artigo 1052, parágrafo 2º, se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição de sócio único no que couber as disposições sobre o contrato social. Documento de constituição de sócio único. Esse é o nome. Não é contrato. Não tem contrato de um para um. Ok? De si para si. Beleza? Então, é documento de constituição de sócio único. Atenção! Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Se a sociedade é unipessoal e tem um sócio só, que é um condomínio de cotas formado entre quem quer que seja, não cabe nenhum tipo de restrição, não cabe a aplicação do 977, porque o próprio DREI entendeu, evocou para si que não cabe. Não é que não cabe para SA, não cabe para sociedades que não são contratuais, assim como é a limitada unipessoal. Beleza? E por fim, Elaine, por fim eu convoco as pessoas que nos assistem a defender a aprovação do projeto de lei 3024 de 2021 do senador Esperidião Amin de Santa Catarina.
Ele muda o atual artigo 977, que está lá, que faculta-se ao cônjuge, tal, contratar a sociedade, desde que não tenham casado, comunhão universal, separação total de bens. Ele tira o desde que e bota assim, ó, é lícito aos cônjuges, independente do regime civil de bens ou de separação obrigatória, constituir sociedade entre si ou com terceiro. Cara, isso é incrível. É um projeto de lei simples, de um artigo só. Só muda o 977 para adequar ao que já deveria ser adequado desde o Código Civil de 2002. Esse projeto de lei, ele corrige esse erro do 977, que veio baseado num entendimento, numa construção que nem daquele momento era mais. Boa. É isso. Então, a partir daqui, sugiro a você, vamos lutar por isso. Não se cale. Não se cale. Ok? Não se cale. Aliás, Elaine, as pessoas que a gente deveria dar esse nome. O movimento Não Se Cale, pela aprovação do 977 do Código Civil. Não se cale. Por quê? Porque não é só uma lei. É uma lei para corrigir um machismo estrutural. E nós não podemos nos calar. Não podemos nos calar. E eu quero terminar aqui, Elaine, igualzinho como a gente começou. A gente começou mencionando o Edmund Burke, ok? Que ele dizia lá, né, que um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Nesse caso, você não está mais fadado a reproduzir toda a história que você viu aqui. Mas eu quero trazer outra frase dele, que ele fala o seguinte, olha, para o triunfo do mal, só é preciso que os bons nada façam. E você? Vai continuar sem fazer nada? Vamos participar. Movimento Não Se Cale. Começa escrevendo aqui embaixo, hashtag Não Se Cale. Elaine Montenegro. Excelente, professor Márcio Carvalho de Sá. Essa contextualização histórica do artigo 977 faz nós compreendermos a razão dele não ser adequado mais e o que pode ser feito. E ao trazer esse projeto de lei também com essa nova roupagem para o 977, adequado à realidade, ao nosso ordenamento jurídico atual, é o que tem de mais moderno, mais atual e mais adequado para aquilo que a gente vivencia dentro de todo o ordenamento. Boa! Com isso, terminamos por aqui essa nossa conversa, Jornada Nível Ouro, para te ajudar a chegar ao nível ouro. Para você poder chegar ao nível ouro, ter faturamento acima de R$35 mil por mês trabalhando com holding familiar, não dá para ser de forma rasa. Não dá para ser raso. É preciso aprofundar. Fica aqui a nossa contribuição, ainda que mínima, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para o seu aprofundamento e, sobretudo, te convocando para não se calar e apoiar aqui todas as formas que a gente tem de reivindicar os nossos direitos e impedir que o machismo estrutural se perpetue através do artigo 977 do Código Civil. Beijo no seu coração, fique com Deus, a gente vê na próxima. Abraço, tchau, tchau.